O MIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MIID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rum.pt. Olá, sejam bem-vindos ao MIID. Hoje vamos falar sobre o desenvolvimento de um hidrogel injetável para tratar lesões ósseas. Connosco temos o investigador Bruno Hermenegildo, que desenvolveu este tema para a sua tese de mestrado em Biofísica. Bem-vindo aos estúdios da RUM. Antes de mais, obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigado por me terem convidado, é sempre um prazer. Comecemos pela composição deste gel. É feito de quê? Há uma necessidade de ter um elevado também teor de água. Eu perguntava-te porquê. Ora bem, este hidrogel é composto de polímeros, sendo que um polímero não é nada mais do que uma cadeia de moléculas que se repetem. Portanto, imaginemos que temos uma molécula com os átomos ABC, então o polímero seria ABC, ABC, ABC e por aí fora. A característica principal de um hidrogel, como disseste, é exatamente o seu elevado conteúdo em água. Portanto, os nossos polímeros criam como se fosse uma pequena rede em 3 dimensões, e essa rede tem a capacidade de, nos seus buraquitos, conseguir transportar água. Por norma, diríamos que um hidrogel tem cerca de 90% a 95% do seu peso água. Para que as pessoas tenham uma imagem também um bocadinho mais visual daquilo que estamos a falar realmente de um gel, ou depois no fim temos uma estrutura que é moldada e que se assemelha realmente, por exemplo, a um osso? Estamos a falar de um gel. No geral, a maior parte das pessoas já tem contato com este tipo de materiais, normalmente quando tratam de plantas no jardim. Esses hidrogéis, portanto, esses polímeros que conseguem transportar água, são muitas vezes utilizados em alturas de seca. Podem ser comprados em lojas de jardinagem e afins, simplesmente para manter as plantas irrigadas. Ou seja, temos uma estrutura que parece quase como uma plasticina com muita água e que ao longo do tempo vai perdendo essa água e alimentando a planta. E a ideia é utilizar este hidrogel em que casos e em que doenças mais precisamente? Na minha investigação em particular, a ideia seria as situações de fraturas ósseas ou de osteoporose. No entanto, hidrogéis podem ser utilizados em muitas outras aplicações. Se a memória não me falha, a que tem sido mais aplicada ou mais investigada, digamos assim, é até em situações de queimaduras. Porquê? Como o hidrogel tem um elevado teor de água, permite manter a pele que foi queimada irrigada, permite acelerar todo o processo de cura e proteger tudo o que sejam micróbios, infecções externas, por aí fora. A nossa ideia é aproveitar o facto do hidrogel poder ser injetável e reduzir tudo o que sejam custos de cirurgia, recuperação para o paciente, tempo de recobro, por aí fora, e acelerar a cura, neste caso, do osso. Ou seja, nesse caso da queimadura, seria mais quase que semelhante a uma pomada para regenerar aquele tecido que está sensível? Sim, poderia ser, por exemplo, uma pomada que seria aplicada na ferida e depois em contato com o ar ou mesmo com as substâncias que nós temos naturalmente na pele, a gordura, o sal, por aí fora, ele solidificava e ficava como uma película que protegeria a ferida de tudo o que são agressões externas. E num futuro mais longínquo, porque isto é sempre a pezinhos de lã, já sabemos, mas há uma perspectiva deste método substituir os transplantes e também pode significar a longo prazo, claro, também menos custos para a saúde? Tudo o que seja esta nova investigação na área da engenharia de tecidos, que é esse mesmo nome, tem como grande ímpeto reduzir quer os custos para o paciente, quer os custos para o Estado, quer o tempo que as pessoas passam em cirurgia, no hospital e por aí fora. Assim como exemplo, nós temos, a nível de custos na Europa, só no caso de osteoporose e fraturas ósseas, quase 40 mil milhões de euros anuais. A nível de pacientes, temos mais de 27 milhões de pacientes. Ou seja, são muitas pessoas, são muitas horas passadas em hospital. A nível de fraturas, foi uma das coisas que eu reparei enquanto estava a investigar para a minha tese. Em todo o mundo, fraturas relacionadas com osteoporose temos uma a cada 3 segundos e meio. Fazer investigação nesta área, a ideia é melhorar a qualidade de vida das pessoas, reduzir custos para o Estado, dinheiro que depois pode ser aplicado em milhentas outras coisas para a população, e reduzir os custos para as pessoas, quer a nível de estadias em hospital, tratamentos, etc., quer também a nível de anos de vida perdidos, qualidade de vida que perdem, porque quando nós partimos um osso, por muito bem que o curemos, nunca ficamos iguais. Então, engenharia de tecidos, em vez de andarmos a fazer transplantes, que precisam, claro, de doadores compatíveis, em vez de andarmos a cortar as pessoas, que é mesmo assim,
a ideia é acelerar todo o processo de regeneração do corpo. Portanto, se nós conseguirmos convencer, entre aspas, o nosso organismo a tratar de si próprio, não vamos precisar de doadores compatíveis, não vamos precisar de, por exemplo, passar 3 meses numa cama de hospital, depois desses 3 meses não vamos precisar de, por exemplo, fisioterapia. Só temos aqui um enorme conjunto de vantagens. Claro que isto demora tempo, é necessário muita investigação, mas o objetivo final será realmente reduzir ou, idealmente, eliminar tudo o que sejam transplantes e elevados custos para as pessoas. Exatamente, porque há aqui também uma parte que falas na tua tese, em que um dos aspectos, digamos que ter um estímulo remoto a este material, o que também vai fazer, pelo menos pela minha ótica, vai diminuir o tempo também de recuperação da cirurgia, porque temos um paciente que está deitado, não é? Mas ao mesmo tempo esse hidrogel está a fazer efeito para que a recuperação seja mais rápida. Eu pedia-te para explicar aqui um bocadinho isto, porque também já tivemos aqui um anterior investigador que nos falou precisamente sobre próteses, que também a ideia é quase que daqui a uns anos termos uma aplicação no nosso smartphone e conseguirmos então perceber o que é que se está a passar aqui dentro do nosso corpo. Exato. Então, imaginemos que uma pessoa sofre uma cirurgia para recuperar de uma fratura. Não há nada do outro mundo hoje em dia. Fazem-se, não vou dizer milhares, mas bastantes por dia. Depois da cirurgia, a pessoa está numa cama de hospital e, eventualmente, pode ir à sua vida. No entanto, todo o tempo que passou nessa cama de hospital, houve atrofia muscular e o próprio osso não está tão forte como estava antes, porque os nossos ossos, para se desenvolverem de uma forma saudável e resistente, quer para o dia-a-dia, quer para suportarem agressões ou resistirem a possíveis fraturas, necessitam de estímulo. E esse estímulo, no caso específico do osso, é um estímulo quer elétrico, quer mecânico, ou seja, quando nós saltamos, estamos a aplicar um estímulo mecânico ao osso. A particularidade dos nossos ossos é que quando, mais uma vez, nós saltamos, também estamos a aplicar esse estímulo elétrico, ou seja, é um material, o osso é um material que transforma toda a parte mecânica em elétrica. Então, a ideia é, se nós conseguirmos, de alguma forma, transmitir esse estímulo ao osso quando a pessoa está a descansar, logo após uma cirurgia ou uma intervenção médica qualquer, o paciente não vai precisar, pelo menos, de tanto tempo de fisioterapia ou de cuidados pós-cirúrgicos como precisaria originalmente. Ou, sei lá, daqui a uns 50, 100 anos, tirando assim um número para o ar, não precisaria de todo. Como é que nós o fazemos? No nosso hidrogel, além de termos todo o tipo de fármacos, células para ajudar o osso a ser regenerado, também temos materiais que permitem, de uma forma remota, aplicar esse estímulo. Ou seja, acabamos por não ter aqui só um suporte, mas este hidrogel tem outras propriedades, como se fosse realmente um osso verdadeiro. Sim, atenção ao seguinte, o hidrogel eventualmente, portanto, desaparece, ele não fica dentro da pessoa permanentemente, ele vai se desfazendo ao longo do tempo. E a parte da nossa investigação é exatamente que essa taxa de degradação seja igual à taxa de regeneração do osso, para as coisas estarem todas bem equilibradas, mas sim, como o próprio hidrogel, como disse no início, consegue transportar muita água, então permite que se transportem os medicamentos necessários, permite que se transportem os materiais necessários para esse tal estímulo remoto e milhares outras coisas. O essencial aqui é exatamente a água que ele consegue transportar, permite, por sua vez, nós colocarmos lá muitas outras coisas. Ou seja, a ideia é realmente que isto não seja para a vida toda. Não de todo. É apenas um suporte temporário e depois o nosso organismo, através da sua regeneração natural, vai substituindo esse suporte e a pessoa continua 100% natural. Ou seja, essa degradação também é, digamos, que benéfica para o tecido em questão e também para o osso. Eu não diria benéfica, mas não é prejudicial. Portanto, nós utilizamos materiais biodegradáveis e biocompatíveis que, ao longo da sua degradação, não causam qualquer dano. O essencial aqui é que o que está dentro do gel, os tais fármacos ou os tais fatores de crescimento, para ir um bocado mais técnico, esses sim é que vão auxiliar ou encorajar a regeneração das células, neste caso, ósseas. Isto é uma área bastante multidisciplinar. Temos aqui várias, digamos, medicina, engenharia, tudo a trabalhar em conjunto para um só objetivo. Sim, nós temos, portanto, como disseste, medicina e engenharia, temos químicos, temos biólogos, são essenciais, temos físicos, que é a minha área, temos todo um conjunto de áreas do saber que, ao trabalhar em conjunto, permitem, assim, obter estes resultados. E que tipo
tipo de testes é que já foram feitos? Eu sei que fizeram testes então de citotoxicidade, mas também testaram, pergunto eu, em modelos animais. Como é que isto está? Os testes que foram feitos até agora foram apenas in vitro, ou seja, em laboratório. Ainda não foram feitos testes in vivo, em animais. Isto é um processo lento, um processo longo, e só são feitos testes em animais quando nós temos, eu não diria 100% de certeza, mas 90% de certeza que não vamos causar um dano desnecessário. Ou seja, falando aqui um pouco da parte ética, claro que nós utilizamos animais em testes de laboratório, mas nunca de uma forma desnecessária. Nós não queremos, só mesmo quando já tem alguma certeza daquilo de que aquilo vai funcionar. Nós não queremos andar a matar animais só porque nos apetece. Longe disso. Os testes em animais são efetuados apenas como um passo de segurança, digamos, antes de se efetuarem testes em pessoas, para ter a certeza absoluta de que o produto efetivamente funciona. Sim, porque as pessoas podem não saber, mas também existe aqui uma lei de ética para usar estes animais. Eles são protegidos. Sim, completamente. Um investigador não pode lembrar-se amanhã e dizer: não, eu agora preciso de 50 ratos para andar a partir-lhes as pernas e meter géis lá dentro. Não, de todo. Existem protocolos que têm que ser seguidos, existem leis que têm que ser observadas, existem pedidos que têm que ser feitos e julgados pelas autoridades competentes, e só depois de muitos testes em laboratório, utilizando, portanto, como disseste, a citotoxicidade, em que se usam apenas células e vemos se elas sobrevivem ou não ao produto que nós temos. Só depois de tudo isso feito, só depois de todos esses passos observados e de haverem certezas que efetivamente temos ali um produto que funciona, é que sim partimos para testes em animais, para ver se o animal reage bem ou mal, e, eventualmente, passados uns anos de testes, observações e muitas certezas, é que podemos passar por uma fase de testes em humanos. Mas aí, atenção, já começa a ser mais o campo da medicina, já não é bem a minha área. Já entrego o material a outros colegas. Entrega a pasta. Exato. E eles sim é que tratam dessa secção, digamos. Muito bem. Num dos gráficos que tinha, eu achei muito interessante porque falava também de casos de transplante de córneas. Eu fiquei surpreendida com este dado porque em Portugal são feitas cerca de 900 cirurgias por ano. De que modo é que, também já falamos aqui das queimaduras, não é? Mas de que modo é que este gel pode ser também utilizado nos olhos? Hidrogéis já são utilizados a nível dos olhos, não em cirurgias, mas em lentes de contato. Portanto, temos muitas lentes de contato ditas diárias, são essencialmente hidrogéis. Portanto, eles têm uma taxa de degradação lenta, não é? À volta de 24 horas, mas porque têm um elevado conteúdo de água e conseguem ser moldados de forma a terem as dioptrias necessárias ao paciente, ou ao utilizador neste caso, permitem criar um produto temporário, mas que auxilia a visão. Relativamente à tua pergunta dos transplantes de córnea, eu tenho que admitir que não estudei essa parte, portanto não te consigo dar uma resposta com muitas certezas. Posso especular em dizer que sim, poderá ser utilizado para convencer, entre aspas, as células da córnea a regenerarem-se de pequenas lesões. Coisas mais sérias não tenho bem a certeza que será possível utilizar. E em que fase é que estás neste momento? Acabaste esta tua tese de mestrado, se não me engano, em 2018. Em que fase é que estás e o que é que se segue? Terminei a tese de mestrado o ano passado, agora estou a fazer doutoramento em Espanha, na Universidade do País Basco, em Bilbao. Todo este trabalho, portanto, está a ter seguimento para o meu doutoramento, a nível de engenharia de tecidos e a utilização de hidrogéis e nanomateriais para regeneração de tecidos. E andamos a colaborar com empresas também para fazer testes posteriores, a utilização de hidrogéis já existentes dessas empresas, porque são produtos que já estão testados, já estão aprovados, portanto são menos passos que temos que fazer, quer a nível de investigação, quer a nível de aprovação pelas entidades competentes. E, eventualmente, o objetivo será criar um produto que possa ser utilizado no mercado por médicos para melhorar as condições de vida das pessoas e reduzir, mais uma vez, como disse, tudo que sejam cirurgias e tempos de recobro e custos. Tem sido fácil também encontrar esse apoio por parte das empresas para realmente investir também nesta ideia? Sim, existem várias empresas, quer em Portugal, quer no estrangeiro, que têm muito interesse nesta área. Como já mencionei, existe um grande número de pessoas que necessitam de transplantes ou que sofrem com cirurgias ou com fraturas ou com osteoporose. Portanto, do ponto de vista das empresas, isto acaba por ser um mercado que pode ser explorado. Do ponto de vista dos pacientes, isto são soluções que lhes reduzem o custo.
Portanto, temos aqui um encontro de interesses, digamos, que... Em que toda a gente sai a ganhar. Exatamente, toda a gente sai a ganhar. Sai a ganhar o Estado porque gasta menos dinheiro, saem a ganhar as empresas porque criam novos produtos que podem vender, saem a ganhar os pacientes porque também gastam menos dinheiro e gastam menos tempo nestas situações que são desagradáveis, para dizer o mínimo. E daqui a quanto tempo é que isto pode ser uma realidade concreta? Ui, perguntas difíceis. Estamos a falar sempre muito lá à frente, não é? Mas só para ficar com uma ideia temporal. Eu diria que talvez um prazo de 10, 20 anos poderemos começar a ver os primeiros produtos. Como eu disse, já existem hidrogéis que são utilizados a nível externo, portanto, na parte de feridas. A nível interno, entre os testes de laboratório, testes em animais, testes em humanos, 10 anos, talvez estou a ser muito otimista, mas mais do que isso, pronto, mais de 10 anos. Ok, muito bem. Para não me comprometer. Muito obrigada, Bruno, pela tua presença aqui. Espero que tenhas gostado também de estar aqui nos estúdios da RUM. Sim, um prazer. Quanto a nós, o MID regressa na próxima quinta-feira com mais uma investigação. Até lá. O MID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rum.pt.